Energia quis não, tirou a gente do ar, né? Mas, né? Ficamos aqui conversando, meditando, né? Viu? Aí voltamos, tudo certo. Pra gente seguir aí na nosso raciocínio sobre os benefícios. Então, benefícios, né? Você tem, quando nós meditamos, isso é cientificamente comprovado, benefícios na saúde física. É igual eu estava falando, né? A gente começa a prestar mais atenção na questão da alimentação, na questão do que bebe, na questão do que consome, da forma como trata o corpo, Sim. né? Da forma como lida com o corpo físico. Bem físico mesmo, bem lidando com isso. Quando nós meditamos, começamos a entramos mais no estado de paz interior. No final das contas, um dos grandes, assim, qual o maior objetivo da meditação? Paz interior. Se eu estou em paz, e não é em paz externamente, né? Por isso que Gandhi falava, seja a paz que você quer no mundo, né? Seja a transformação que você quer no mundo. Começa por essa paz interna. Então, quando a pessoa vai entrando nesse estado de paz, de consciência, automaticamente ela vai tomando consciência também do que rodeia, das coisas que ela consome, da forma como ela se alimenta, né? Fala-se muito, não vamos entrar nesse caso, mas muito das doenças hereditárias. Observa como você se alimenta, como que os teus pais se alimentavam, como que a família se alimenta. Então você vai entrando nesse, e aí começa a ter benefícios por causa disso. E às vezes com práticas de 30 dias, de 28 dias, de 8 semanas, depende de cada modelo de meditação, de cada entrega, né, de meditação. É bom meditar em jejum, de barriga cheia, é complicado, né? Então, falando de benefícios para a saúde física, o que acontece? Quando você está muito com o estômago muito cheio, há um processo de elevação do sangue para o cérebro, e aí aliás, é o contrário, ele leva o sangue mais para o estômago, e aí automaticamente, naturalmente, há um processo de relaxamento. Depois de se alimentar, naturalmente, Agir boiando, né? Mais ou menos isso. Então, assim, meditar em jejum. Se você tem, veja bem, jejum, e aí que eu recomendo, não faça jejum assim de qualquer forma, vende videozinho na internet, não funciona bem, tá, gente? Então, tem um profissional muito bem, um médico, alguém que realmente entenda do processo, que te acompanhe. E aí sim, se você já está dentro de um processo de jejum, a meditação é muito mais maravilhosa, porque o corpo físico é uma das grandes questões que às vezes nos impede. Porque dói, porque isso, porque aquilo. E quando você está em estado de jejum, o corpo automaticamente está mais leve, está mais suave, a mente está mais leve. Por exemplo, melhor horário para meditação. Os mestres, especialistas falam 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Porque nesse momento há um campo energético maior do planeta, né? A maioria das pessoas estão dormindo, né? Estão descansando, querendo acordar. Então tem toda uma questão energética. E aí, ok. Então você tem benefícios físicos. Sim, automaticamente com a prosperidade, com o trabalho. Porque eu começo a entrar num estado de paz, eu elimino todo aquele estado de força do tem que ser, da ansiedade. Porque eu acredito que você vai acabar trazendo para as suas atividades do dia a dia os benefícios que você experimentou lá às 5 horas da manhã. Exatamente isso. Eu tenho essa sensação. Sim. Né? Eu gosto sim, sempre de trazer os meus exemplos aqui. Eu tive nesse final de semana uma situação que era total, assim, para me tirar do eixo. Mas total. O cenário perfeito para me deixar extremamente irritada, né? E eu, consciente, né? Não vou permitir que isso aqui me afete. Mentalmente, realmente, assim, eu criei um estado de vamos resolver. É isso que temos essa situação, temos essa possibilidade, vamos fazer, deu, tá pronto, foi leve. Exatamente isso. Quando que, em outro momento, eu poderia ter batido boca, discutido, né? Aí a gente afeta os órgãos da gente, né? Porque quando você briga com alguém, quem
se prejudica é você, né? É querer dar veneno pro outro. É a gente que toma o veneninho, Exatamente. né? Então o fígado sofre, né? Todos os órgãos aí relacionados à mágoa, à raiva, né? E tudo isso. Sim. Então, basicamente é isso. Sim. Eu trouxe, né? Estou trazendo para o meu dia a dia. Óbvio, a gente é ser humano, a gente tem, né? Tipo, ontem, assim, eu tava um ser muito assim, que a influência da lua cheia, para mim, veio com tudo, assim. Então, o meu emocional ontem tava, né? Assim, aí eu tenho consciência, E esse, Gilmar, é um dos benefícios da meditação. É justamente assim, entender que vamos pegar aqui, acabou de faltar luz elétrica. A gente vive no mundo da impermanência. Então, todos os meus dias vão ser exatamente iguais? Não. Não. E aí, é interessante prestar atenção. Olha, os mestres falam também isso, né? Não posso mais sentir raiva? Não, muito pelo contrário. Mestre, você sente raiva? Pergunta para o mestre. Sim. Ele vai dizer, sinto raiva. A questão é quanto tempo eu fico nessa raiva. Aconteceu lá uma situação, você ficou frustrado? Claro que eu fiquei. Por quanto tempo? Milissegundos, um segundo? A questão é que, como a maioria, ou seja, como eu não medito, eu fico carregando aqui por um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos. E aí sim vai gerar onde? Problema físico, né? E aí vai gerar o cara que fica no passado, né? Ah, não, mas é que o fulano me deu um golpe. Quando foi isso? Há 15 anos atrás. E você tá lá ainda? Exatamente isso. Né? É bem isso, são essas. Sim. E essas fichas, gente, caem todo dia. Claro. E aí as fichas vão caindo e você vai o quê? Resolvendo. Resolvendo. Cara, isso não faz realmente nenhum sentido para mim. Sim. É a mesma história de querer assim, eu posso levantar esse prédio inteiro sozinho? Sim ou não? Claro que eu posso. Mas isso sozinho não é sozinho. Eu posso criar um instrumento, uma ferramenta que levanta tudo isso, né? Mas seguindo nos benefícios, Chamara. Benefícios, isso são benefícios físicos. Mas eu posso ter benefícios emocionais? Sim. Quando você medita constantemente, você entra... Lembra que eu falei do estado de paz interior? Quando você entra nesse estado de paz interior, você tem benefício para o corpo físico e você tem benefícios emocionais, que são o quê? Melhor relacionamento de casal, melhor relacionamento entre familiares, como você falou ali, uma situação que poderia, não sei qual que era a situação, mas uma situação que poderia sair do controle, de repente, ok, peraí, deixa eu olhar isso por uma outra perspectiva. O que eu estou sentindo nesse momento? E aí nós não negamos aquele sentimento, nós entramos nele e observamos ele. Nossa, isso... Ok, é isso que eu quero para mim? Não. Exatamente. Porque você passou. Exatamente. Então você começa a ter benefícios emocionais, melhora relacionamentos, melhora aquele estado de sentimento, de frustração, de negatividade. Veja bem, você vai sentir tudo isso mesmo meditando. No entanto, você vai se dar conta daquele sentimento e aí você tem uma escolha. Peraí, eu estou consciente e agora eu saio desse estado. Mas porque eu quero sair? Não, porque simplesmente você vai sair daquele estado. Você não vai necessitar de um esforço me falaram para de sair. uma coisa que eu gostei, assim, muito. A gente estava falando sobre o cigarro, né? Que eu parei de fumar recentemente. Eu posso, mas eu preciso. Né? Quando a gente fala o posso e o preciso, abre, assim, um portal, assim, né? Tudo você pode. A questão é, você precisa... Pode ficar brabinha, né? Magoadinha? Pode. Eu fico tranquilo. Quem não fica que levante a mão. Eu preciso disso. Aí é que vem o lance, né? E nesse mundo aí que a gente está, minha gente, que todo mundo gospe suas verdades aí na internet, briga e... É uma coisa que chega... Eu fico apavorado, né? Na eleição mesmo, eu disse, gente, as pessoas realmente estão malucas, né? Vamos meditar, minha gente. Xande, estamos chegando no final do horário. Bom, deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Eu ia falar sobre a questão do silêncio, né, gente? O que eu falo de vez em quando, eu sou uma apaixonada pelo silêncio, né? E estar sozinha, o que para algumas pessoas é apavorante, para mim é uma riqueza, é um tesouro, estar sozinha e em silêncio, é assim, mágico, experimente, é bom. Falamos do tempo, meditação guiada,
Quero que o Shanti deixe uma indicação de livro pra gente e quero que tu fale sobre o teu trabalho. Maravilha, então. Além dos benefícios físicos e emocionais, lembrar que tem os benefícios mentais e os benefícios espirituais também, né? Ah, nem se fala. Hashtag fica a dica, depois procura que a Djalmara fala. Como é que eu brinco? A gente tem o WhatsApp com Deus, né? Tô te perguntando, ela responde. Sem como é? Sem buscar resultado, né? Isso é o que a gente tem que ter em mente aqui, que eu acho que é o precioso que o Shanti trouxe aqui pra gente hoje. O resultado é a consequência, né? Falando de livros, tem vários livros, tá? Eu vou trazer esse aqui, que é um livro que é o livro de cabeceira que eu tô agora. Esse pessoal tá vendo aqui. Shantikai. Ó, Shantikai. Tá. Meditação da Terra, né? Shantikai, uma meditação que transforma o nosso destino de Surjava Solar. Surjava Solar é um mentor chileno, mora no sul dos Andes chilenos, numa cordilheira, ali na Cordilheira dos Andes, né? Numa montanha chamada Condor Branco. Ele escreveu esse e outros livros. Tá. Mas esse livro é uma preciosidade porque traz essa meditação muito básica, essa meditação de conexão com a Terra. Tá. Né? De olhar para internamente, de pedir permissão. A gente não entra numa porta na casa de alguém simplesmente entrando, a gente pede permissão, né? Aí tem a apreciação, tem a gratidão, tem o perdão, e aí sim, depois disso tudo, a bênção, né? Um resuminho aqui da meditação Shantikai. Esse é um livro fininho, de cabeceira, para começar a aprender meditação. Lembra? É para ler e depois deixar lá na estante, é para ser utilizado. É para estudado, ele tá riscado, tá marcado como e tudo bom mais. leitor, né? E aí... Olha aí, ó, tá aí na tela, ó. Os meninos já foram lá buscar. Olha aí, esse livro maravilhoso. Tem vários outros livros assim desse autor também, que trazem meditação. Tá. Então você estuda racionalmente, entende racionalmente e pratica emocionalmente, né? Tá. Então você entende, e por isso que existem as meditações orientadas, por isso desse nosso bate-papo também, e depois você entra na prática. Perfeito. Olha, tem uma telespectadora amiga minha que é apaixonada por meditação, Nita Mendes. Bom dia, Jô. Bom dia, o instrutor de meditação. Excelente tema sobre os benefícios da meditação. Sou apaixonada, a meditação é tudo que todos deveriam conhecer, só benefício. Shanti, gratidão. A Anitta realmente é uma pessoa que de Araranguá, que eu sei que, nossa, meditação para ela é vida mesmo. Que legal, né? Gratidão, né, por essas Como palavras. Como te encontramos, né? Shanti, além dos teus Instagrams que o Kevin está colocando ali na tela para nós? Sim. Tem um trabalho que a gente está fazendo agora mais recentemente e você pode encontrar no endereço na internet, meditantes.com.br. Tá. Nós lançamos em abril o podcast, o Meditantes Podcast. É um podcast, até onde a gente sabe, meio único no Brasil sobre meditação. Opa. Ele é específico sobre meditação. A gente tinha pesquisado, tinha algumas informações, e aí mas algo específico não tínhamos, né? Então hoje temos no YouTube, Meditante. Está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está em todas as plataformas de áudio. Podcast, ou Meditantes Podcast. Tá, né? Meditantes Podcast. Isso. Ou entrar no site diretamente, meditantes.com.br, e ali você encontra todas as informações, todas as plataformas. Tá. É um trabalho muito rico, Djalmara, que é essa conversa com instrutores de meditação que nos ensinam dicas valiosas a cada edição. Então é bem bacana. E também, junto a esse projeto, já tem um projeto mais antigo, que é um grupo de meditação diário. Então, todos os dias, isso já desde o início da pandemia, nós temos um grupo de meditação às 6 horas da manhã. Então, é um grupo online, né? Ao vivo, onde o pessoal entra, recebe um link, entra num grupo no WhatsApp, nesse grupo você recebe o link, e aí, através desse link, você entra na sala de meditação e aí entra diretamente ou com o Shantiram, geralmente é eu que estou conduzindo, e de tempos em tempos nós fazemos uma jornada de meditação, ciclos de meditação, por exemplo. A cada mudança de estação, junto com o Condor Branco, nós fazemos os 21 dias de meditação Sintonize na Paz. 21 dias, a mesma meditação sintonizando na paz. Por isso que é a meditação Sintonize na Paz. 21 dias meditando pela paz mundial. É incrível, é maravilhoso. E todos os dias, 6 horas da manhã. Nossa, tô arrepiada, gente. 21 dias. E aí, nesse movimento, que é a cada mudança de estação, a cada 4 meses muda a estação, e a gente faz 21 dias de meditação. E ali são 8, 10, às vezes 21 facilitadores, instrutores de meditação diferentes. Um por dia, todos os dias, 6 horas da manhã. No Brasil,
no Chile, hoje estão em mais de 40 países. É um grupo pago? Não, totalmente gratuito. Sério? Tudo isso que eu falei até agora é totalmente gratuito. O Meditantes Podcast é gratuito. As meditações diárias, o que é o Meditantes Meditação, é gratuito. E esse o link, Sintonize na Paz, como é que o pessoal encontra o link? Através do meditantes.com.br. Tá, entra ali, lá no site, vai ali vai estar tudo bem fácil, assim, muito simples. Olha aí, gente, que maravilha, pronto. Quem estava aí no nhenhenhé, mimimi, então, ó, entra aí no link e começa a meditar já sendo guiado aí, ó. E daqui a pouco vamos entrar na primavera, hein? Exato. Uma estação linda, que eu faço aniversário. Ih, que maravilha! Florescer, né, meu bem? E o bom é isso, é que a meditação que a gente faz, como você está dentro de um grupo, você está com um condutor, com um facilitador de meditação. Então, ele tá te observando, ele está te percebendo, né? Então, você está dentro, você está com uma meditação guiada assim, porém você está ao vivo. O fluxo de energia, Jamara, é muito maior do que você ouvir um áudio simplesmente por ouvir. Não tem dúvida. E aí, de tempos em tempos, pega esses ciclos de 21 dias. Quem faz 21 dias de meditação ininterrupto, gente, os depoimentos, eu me admiro com os depoimentos. Tá? E você está meditando o quê? Por exemplo, esses 21 dias, essa meditação Sintonize na Paz de Condor Blanco, são 21 dias meditando pela paz mundial. E o ensinamento é: onde é que está essa paz mundial? Está dentro de mim. Aqui. Onde que começa a paz? Tem uma frase que fala assim, parafraseando Gandhi, né? Seja a paz que você quer no mundo. É. Aliás, quem não assistiu o filme do Gandhi, assista, que também é um filme incrível. Shanti, gratidão, amei aí esse nosso tema, né? Compartilhar algo assim tão precioso, que pode ser realmente um alento, né? Um caminho, uma virada de chave para muitas pessoas, com tantos benefícios aí. Então, vamos aproveitar, né? Shanti reside em Criciúma, né? Estou em Criciúma atualmente, nascido em Nova Veneza. Ah, é? Nascido aqui em Nova Veneza. Ninguém gosta de ir para lá, para Nova Veneza, Nossa. Até que ninguém gosta de ir. Nossa. Eu vou estar lá esse final de semana, inclusive. Ih, que maravilha. Então, natural de Nova Veneza, mas hoje eu estou morando em Criciúma, criado no interior, muito próximo à terra, muito próximo à natureza, né? Que maravilha. E aí me afasto por um tempo e depois me reconecto, e essa reconexão é muito importante, né? Que entra em outros estágios. Então, o convite assim, para você experimentar esses estágios de meditação, entra lá, meditantes.com.br. Lá vai encontrar todos os produtos. Serão lá. todos muito bem-vindos, né, nesses processos, e que a gente possa, sempre digo assim, que esse nosso bate-papo aqui, de alguma forma, possa apoiar a muitos e muitos seres. Que apoie já estamos com a missão cumprida. Tenho sempre essa certeza ao final de cada programa que a gente, né, distribuiu aí sementinhas. Gratidão. Gratidão, Jamara, pela oportunidade. Obrigada, Raquel, esposa do Shanti, que está aqui com a gente também no estúdio. Vamos fazer um intervalinho rápido. Lorela, para a gente em seguidinha. Hoje ela vai falar para nós o nosso quadro Saúde Mais Verde. Hoje ela botou assim pra mim. Hoje vou falar sobre um crime. A gente não fala de coisa ruim aqui no TV Sul Mulher. Os ladrões de nutrientes, tá? Então, é esse os bandidinhos. Quem serão os ladrões de nutrientes? Lorela traz pra gente já. Não saia daí. Farmácias Associadas Araranguá, aqui você tem cuidado. A maior rede associativista de farmácias, 1.300 lojas no país, estacionamento exclusivo, serviços completos, aferição de pressão, injetáveis, glicemia, temperatura e atenção farmacêutica. De segunda a sábado, das 7 horas à meia-noite e domingo, das 8 horas à meia-noite. Aqui no TV Sul Esporte, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, de forma descontraída e leve. Levamos todas as informações sobre o esporte amador e profissional da região. Porque, afinal, nosso esporte é mostrar você, e o nosso encontro é de segunda a sexta, a partir das 13 horas, aqui na tela da TV Sul Catarinense. Olá,
Olá, eu sou Luca Luftenberg e faço companhia para você todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Aqui você encontra notícias da nossa região, temas relevantes na sociedade, destaques na área policial, comentários e muito mais com a credibilidade e o respeito que você, nosso telespectador, merece. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, temos aqui nosso encontro marcado na TV Sul Catarinense. Fala, turma, aqui é Adriano do programa Som da Viola. Um convite para você. Eu estou aqui na TV Sul Catarinense todo sábado, 1h da tarde. E domingo, reprise, meio-dia, com o melhor da nossa boa música sertaneja. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Conto com a sua audiência, hein? É bom demais da conta. Um abraço, valeu! Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Maravilha, né, minha gente? Amei nosso tema de hoje. Cadê a minha Lorelinha, querida Lorela D'Agostin? Saúde mais verde com o nosso apoio da Nutristratos. Saúde mais verde com Lorela D'Agostin. Apoio cultural Nutristratos. Bom dia! Bom dia, João. Perdão pelo atraso, tivemos uma queda de energia que atrapalhou meu time aqui. Nós temos Nem tempo. tinha percebido. Então você vai denunciar um crime aqui hoje? Vou denunciar um crime. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu já tô até com medo. Então, que será que mas anda... eu acho que tu não precisa ter medo desses bandidinhos de hoje, mas não? Muita gente precisa ter. Uhum. Então vamos lá. Diga. Então, Jô, hoje o crime que eu vou denunciar é o roubo de nutrientes. Roubo de nutrientes. Então, assim, eu quero mostrar que existem alguns ladrões de nutrientes do nosso corpo. A gente já sabe que a má alimentação, os problemas digestivos e intestinais, eles diminuem a absorção de nutrientes, né, e prejudicam essa situação no nosso corpo. Mas existem outros ladrões de nutrientes que a gente deve prestar atenção, que são os medicamentos. Então, diversos medicamentos têm esse efeito colateral, essa reação adversa, digamos assim. Todo tratamento medicamentoso, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, né? Algumas reações adversas, isso não é regra, mas está lá na bula dos medicamentos que sim, tem diversos efeitos que eles podem trazer. E dentre estes, a deficiência nutricional é uma delas. Nem sempre está lá escrito na bula do medicamento, mas sim, vários medicamentos causam uma deficiência ou uma perda, uma baixa de nutrientes no nosso organismo. Seja por perda de apetite, seja por deficiência de absorção, ou mesmo por fazer uma eliminação mais rápida dos nutrientes do nosso organismo, que não dá tempo para o nosso organismo utilizar. Então, papel e caneta na mão e anotem, porque se vocês não fazem uso, vocês podem conhecer alguém que faça uso desses medicamentos. E seria uma informação bem importante e relevante para se conhecer, né? Então, eu vou falar uma lista de alguns deles e eu vou começar pela Ritalina. E alguns antidepressivos, né? A Ritalina é utilizada para transtorno do déficit de atenção, né? Hiperatividade, e alguns antidepressivos. E ela faz uma diminuição do nosso apetite, e, consequentemente, a gente vai se alimentar menos e a gente vai ter menos nutrientes no nosso organismo.
Alguns antidepressivos também diminuem os níveis de complexo B, das vitaminas de complexo B no nosso organismo. Porque o nosso organismo precisa das vitaminas do complexo B para fabricar os hormônios ali antidepressivos, digamos assim, né? O hormônio do bom humor, como a serotonina, a dopamina. É necessária a vitamina do complexo B. Então, para que esses antidepressivos funcionem de forma correta, a gente precisa desses níveis. Se não tem, o organismo vai usar o pouquinho que tem e vai acabar causando aí uma deficiência. Pessoas que têm transtorno bipolar, que fazem a utilização do lítio, também podem ter diminuição do ácido fólico. E alguns antidepressivos, antipsicóticos e até alguns corticoides, eles aumentam o desejo pelos carboidratos simples, né? Pelos alimentos menos saudáveis. E a gente acaba deixando aquilo que é importante na nossa alimentação passar. Alguns antibióticos também podem prejudicar a absorção de diversos nutrientes, dentre eles cálcio, magnésio, zinco, ferro, e pode causar também uma disbiose, que é aquele desequilíbrio da nossa flora intestinal. Consequentemente, vai impactar diretamente na absorção dos nutrientes. Sabemos também que a nossa microbiota boa, ela também auxilia a sintetizar alguns nutrientes importantes para o nosso organismo, como a vitamina K, por exemplo. Então, se temos aí uma disbiose causada por um medicamento, também vamos ter baixa desse tipo de vitamina. Vamos lá, perda de peso. Quem é que gosta de ouvir aí sobre perda de peso, né? Então, existem alguns medicamentos para perda de peso, que faz uma diminuição das gorduras, assim como os medicamentos para colesterol, né? Eles vão lá e diminuem a gordura do nosso organismo, diminuem a gordura da alimentação. Só que tem um porém aí, eles diminuem inclusive as gorduras boas que o nosso organismo precisa, né? Então, vai controlar, digamos, o peso, vai controlar o colesterol, mas também vai acabar diminuindo as gorduras boas da nossa alimentação. E dentre esses medicamentos para o colesterol, a gente já falou algumas vezes aqui, são as estatinas, bem conhecidas das pessoas que têm problemas cardíacos, né? Então, elas prejudicam a absorção das gorduras boas, como eu falei anteriormente, e também prejudicam a sintetização da coenzima Q10 no nosso organismo, causando efeitos colaterais como cãibras, como fraqueza e dores musculares, dores articulares. Pode levar até uma insuficiência cardíaca, se for uma deficiência muito exacerbada. Então, é bem importante verificar os níveis também, esses efeitos adversos, quando se faz utilização desses medicamentos para colesterol, porque bem provavelmente está ligado a uma deficiência da coenzima Q10 no organismo. Os antiácidos, também falei aqui lá na nossa série do intestino, né, do sistema gastrointestinal. Os antiácidos, eles diminuem, né, como o próprio nome diz aí, a acidez do nosso estômago, né? Aqueles antiácidos de pozinho com saborzinho gostoso que a gente toma quando não está muito bem, está com azia, com má digestão. Ou aqueles que tomam os prazóis, né, omeprazol, pantoprazol. Então, nós temos alguns nutrientes que eles precisam da acidez para serem absorvidos, daquela acidez natural, normal do nosso organismo. Quando a gente utiliza esses medicamentos, a gente vai perder praticamente toda a nossa acidez, comprometendo a absorção desses nutrientes. São eles, em especial, a vitamina B12, mas também o ácido fólico, ferro, cálcio. Ou seja, tratamentos contínuos e sem acompanhamento médico com o omeprazol, pantoprazol, por exemplo, podem vir a causar, inclusive, uma osteoporose, com maior risco de fraturas. Vamos lá, diuréticos. Muitas pessoas utilizam diuréticos para questões de problemas renais, mas em especial para controle de pressão arterial, né? Porque o diurético ele elimina líquidos do organismo e diminui a pressão arterial. Só que além do líquido e do sódio, né, que ele elimina, ele também elimina outros nutrientes importantes,
como vitaminas do complexo B, vitamina C, cálcio, zinco e o potássio. Então, muitas pessoas que utilizam os diuréticos, por exemplo, a hidroclorotiazida, que é bem conhecida e bem prescrita, eles têm um efeito adverso de câimbras, sente muitas câimbras. Muitas vezes atrapalha até o sono à noite por conta das câimbras. Isso é porque o diurético ele libera muito potássio e a falta de potássio no nosso organismo também vai causar câimbras, né? Então aí a importância, quando a pessoa já está tomando esse tipo de medicamento, observar se aparecer esse tipo de reação, de conversar com o médico, né? Para ver se precisa fazer alguma mudança e ajuste na dose ou até mesmo uma suplementação. Os antihipertensivos ali da família do atenolol, propranolol, que são bem utilizados também, bem prescritos, inclusive pelo SUS, eles também diminuem a coenzima Q10 do organismo e, inclusive, atrapalham a sintetização da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, pessoas que utilizam esses medicamentos também podem ter distúrbios do sono, né? Insônia, não ter um sono reparador como deveria. Vamos lá, terminando, só mais 2. Hipoglicemiantes orais, ou seja, medicamentos para diabetes, como a metformina. Bem utilizada também, bastante vendida a metformina para problemas de diabetes. Diminui bastante a questão, principalmente de vitamina B12, mas também de ácido fólico, magnésio e coenzima Q10. Lembrando que a metformina também pode ser utilizada para mulheres que têm problemas de ovário policístico. Então, as mulheres que fazem uso da metformina para a questão de ovários policísticos também prestar atenção nesses nutrientes. E os anticoncepcionais e os repositores hormonais que as mulheres fazem lá no climatério e na menopausa. Então, eles também fazem que a gente perca vitamina B6, B12, ácido fólico e magnésio. Então, esses são as principais classes de medicamentos aí que podem nos roubar, né? Que são os ladrões de nutrientes, que eu trouxe para vocês conhecerem. É importante deixar claro que, independente das possíveis reações, quaisquer que sejam as reações adversas lá que estão prescritas lá, descritas lá na bula, ou sejam essas reações de falta de nutrientes, de perda de nutrientes, é importante que se mantenha o tratamento medicamentoso com acompanhamento do médico, né? Porque, independente disso, a gente precisa manter aí um tratamento com eficiência. O que a gente precisa apenas evitar é o quê? A automedicação, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, evitar de utilizar medicamento por conta própria, faz um tratamento de uso contínuo, precisa visitar o médico com frequência para verificar tanto a eficiência do tratamento quanto essas possíveis reações adversas e deficiências nutricionais. Né? Então, sempre conversar com o seu médico, conversar com o seu farmacêutico, para saber se aquele sintoma que você está sentindo é referente ao medicamento que você está fazendo uso ou é referente a alguma deficiência nutricional podendo ser causada por este medicamento utilizado de forma crônica. Então, sempre manter os profissionais de saúde que te acompanham por dentro da sua situação, né, para que eles possam, então, verificar aí um ajuste de alimentação ou, de repente, até mesmo uma suplementação, para colocar tudo em dia. Lorela, excelente esse teu tema aí, porque é bem preocupante, assim, a forma como... Ontem ainda a gente teve aqui a presença de uma psicóloga e de uma psiquiatra, a gente falou sobre a questão dos medicamentos, né? Os antidepressivos e tal. E fato muito comum, né? Às vezes a pessoa... eu tomei isso aqui, fiquei ótima, toma a receitinha, toma esse, consegue uma receitinha. E aquela coisa que a gente já sabe, né? E outro dia... Porque às vezes as pessoas tomam coisas que elas acham assim que
que não, né, não vai ter grandes problemas, tipo os prazóis aí da vida, né? E tomam há anos. Há anos. Todo santo dia não pode faltar o seu prazol aí, né? Assim como aí o intestino não funciona, né? Assim daí tá como cansado, os remedinhos da noite, né? E aí eu tava outro dia, foi semana passada, eu tava numa cafeteria e aí eu ouvi uma pessoa disse assim, tava na mesa ao lado, assim, eram conhecidas, né? E uma pessoa disse, hoje esqueci de tomar meu omeprazol, tô com uma não sei o quê. Aí a outra disse, eu tô deixando. Aí a outra falou assim, veneno. Aí eu do lado, veneno. Já metia a colher onde não era chamada. E aí ela disse assim, veneno por veneno, né? A gente come tanta coisa também que é porcaria, a gente não sabe de onde vem e tal, não sei o quê. E eu me calei, porque também cada um, eu não estou julgando, né? Mas a gente fica nesse conceito comum, né? De que, tomei quantos cafés aqui agora de manhã? Né? Ainda bem que eu não tomo tudo, eu sempre deixo sobrando aqui na xícara que esfria. Né? E tu vai nessa. Só que esse é todo dia. Uhum. E eu acho que esse todo dia é que é o problema, né? Porque é igual a história do quando você está fazendo uma dieta. Normalmente a nutricionista diz assim, mas tem o dia do lixo, que você pode ir lá comer uma porcaria, né? Que eu acredito, nunca fiz assim dieta, né? Eu acredito que chega um dia que você nem quer mais o dia do lixo, né? Porque até nem não ressoa mais. Então, assim, sei lá, de repente botar o pé na jaca, festas, né? Festanças de final de ano e depois você volta, beleza. Eu vejo assim, que essas coisas que a gente faz todo dia, vendo muita inocência naquilo, é onde a gente vai se ferrar. E por que eu trago isso para mim? Porque o meu pai teve câncer de esôfago. E ele tomava todo dia, antes do meio-dia e no finalzinho da tarde, ele se aposentou muito cedo. Então, a vida dele, ele passava lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente chama bolicho. O bolicho é um botequinho, né? Tava lá a galera, os amigos dele, e ele tomava todo dia a dosezinha de Underberg, uma cachaçinha e tal, e tomava. E o médico dele, quando conversou conosco, com os filhos, ele disse assim, que ele deu, ele tem 6 meses de vida, ele já deu o diagnóstico dele. E ele disse assim, e eu questionei na época dele a questão do álcool, né? E se tinha sido o álcool. Daí ele disse para mim assim, eu nunca vou esquecer nunca esqueci disso. Ele disse, se ele tomasse um porre no final de semana, não ia ser tão prejudicial quanto essa dosezinha todo dia que foi comendo ele. Eu conheço pessoas que tomam lá uma tacinha de vinho todo dia, ou até tomam um aperitivozinho que estão super bem. Então, talvez fosse uma condição do meu pai, né? Mas aquilo para mim ficou na minha mente, né? E olha que eu acabei me tornando uma fumante e tal, meu pai era fumante, mas isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Essa coisinha que você faz todo santo dia, que parece inocente, mas a longo prazo, o que vai se tornar, né? E a gente sabe aí, aqui no programa, tanto a gente fala, né, Lorela? Então, esse tema que tu trouxeste hoje é altamente reflexivo,
Muito. Isso. A questão ali do teu pai foi uma soma de fatores, né? A gente nunca pode dizer que é uma coisa só. Ele fazia uso do álcool diariamente, né? Que a gente já sabe que não faz bem para a mucosa, intestino, enfim. Ele fazia uso do cigarro, mas aí talvez junta aí aquela questão do gatilho da genética, né? Já temos a genética, ele foi lá e disparou, né, essa genética. Então, é sempre um conjunto de fatores, nunca é uma coisa isolada no geral, né, que a gente tem que prestar atenção. E sim, eu também concordo com essa opinião de que aquilo que a gente faz todos os dias é o que vai fazer a diferença lá na frente, para melhor ou para pior, né? Então, eu sou adepta sempre do equilíbrio. Não é que nunca pode comer um doce, não é que nunca pode tomar um vinho. Não é isso. É o equilíbrio. Se a gente fizer isso todos os dias, a gente tem que saber que lá na frente a gente vai ter um problema, né? Se a gente se cuidar todos os dias e de vez em quando a gente vai numa festa, a gente vai no casamento, enfim, a gente sai fora, 2 dias ali e o corpo tá recuperado. Por quê? Porque a gente mantém uma frequência de cuidados, né? O nosso organismo, ele tá desintoxicando, né? Tá mantendo um equilíbrio. Aí, quando a gente faz um excesso, o organismo tá bem, ele tá preparado para te ajudar a desintoxicar, te limpar, né? Agora, se você já vem fazendo isso todo dia, o corpo vai chegar um momento que ele não vai mais dar conta, né? E aí vai aparecer as doenças, né? E os no caso desequilíbrios. Dos antidepressivos, que a gente sabe que muitas pessoas, né, dependem do antidepressivo, né, clinicamente medicadas e tal, tudo isso. Então tem que ter esse cuidado, esse olhar aí, né? Tipo como o bariátrico, né? Tipo, o bariátrico, ele sabe que ele vai ter que manter com mais atenção, né, aquelas vitaminas em dia. Será que essas orientações são passadas, assim, para o pessoal que... Porque eu já fiz uso de antidepressivo que foi receitado por uma gineco para mim, por causa da minha TPM que eu tinha, que era bem louca, era, assim, síndrome já, né? E ela me receitou durante um tempo um antidepressivo e nunca falou nada disso. Complicado, né, geralmente gente? Isso não é orientado, né, Jô? A questão do paciente bariátrico é uma coisa muito óbvia, né? Porque vai mexer ali na questão intestinal, geralmente, e estômago, intestino, então vai acabar diminuindo. Ele já é orientado também, né? É uma coisa, digamos assim, é uma mecânica que está óbvia, né? Então, é informado ao paciente, enfim. Mas a questão da deficiência nutricional por uso de medicação, em especial medicações de uso contínuo, isso não é verificado, né? O médico geralmente vai passar a medicação porque o paciente necessita e a gente sabe, né, que a gente precisa... O que o médico faz? Ele vai avaliar o risco-benefício. Uma pessoa diabética não vai tomar metformina porque vai baixar B12? Não, né? Não pode, precisa da medicação. Só que precisa fazer um acompanhamento. Então, de repente, pessoas que fazem uso de medicações, né, dessa lista principal que eu falei aqui para vocês, fazem uso dessa medicação por uso contínuo, é interessante de visitar um outro profissional de saúde, se o médico não dá esse respaldo, para verificar como estão os níveis de nutrientes no seu organismo. As vitaminas, as principais, pelo menos, né, que a gente viu muito aqui, vitaminas do complexo B, em especial a B12, zinco, ferro, ácido fólico, né, se não está com uma anemia. Então, assim, é bem importante de consultar um outro profissional, se o médico não dá esse apoio, para fazer o seu tratamento, para que ele tenha eficiência, mas que também você não, né, levanta de um lado e cai do outro. Não, a gente tem que manter o equilíbrio, né? Então, aqui tá legal, minha glicemia tá boa, mas e aqui? Tá faltando B12, tá faltando várias vitaminas. Vamos lá visitar uma nutricionista, um farmacêutico, vamos colocar isso em dia e vamos ficar no equilíbrio, né? É o ideal. Inclusive, o farmacêutico, ele é uma das especialidades dele, das áreas de atuação, é a suplementação, né? Então, a gente pode estar fazendo isso. E uma coisa que eu sempre digo, até eu acho engraçado, mas eu gosto de falar,
as pessoas dizem assim, o meu médico, né? A minha nutricionista, minha psicóloga. E não tem um farmacêutico? Tem que ter um farmacêutico também para chamar de seu, né? A minha farmacêutica. O que tu acha, Jô? A minha iridóloga, viu? Eu tenho a minha iridóloga, minha farmacêutica aqui, Lorela, que eu super indico para vocês fazerem aí o trabalho com a Lorela, porque olha, minha gente, ela faz uma varredura na gente, bota o intestino para funcionar, vitamina, nutriente, tudo em dia, sai que é uma guria, né, Lorela? Aí, claro, né, primeiro tem que fazer os exames, se precisar ela puxa a orelha também, não tem problema. Quando é que vai estar aqui de novo? Jô, esse mês eu ainda não tenho uma data, né? Semana que vem até eu tenho uma cirurgia para fazer agora na sexta-feira, então eu ainda não agendei um dia para ir. Mas eu vou, esse mês eu estarei aí. Aviso quando eu estiver. A gente espera. Beijo, minha linda. Gratidão, boa semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri-Extratos. É isso aí, que maravilha. Gente, quero dar um recadinho aí para vocês. É o seguinte, anote esse número aí agora. Note. O pessoal vai colocar aí na tela para você. 991635918. Sabe de onde é esse contato? Estética Virtuosa aqui em Araranguá. Fica ali na Avenida 15 de Novembro. Tá aí, ó, imagens na tela para você que quer fazer algum procedimento estético, corporal ou facial, ou ainda depilação a laser. Entre em contato com a Estética Virtuosa. Elas vão lhe oferecer aí o pacote adequado para realizar o seu sonho, o seu procedimento. O que você quer melhorar? Vá lá, converse com as meninas, agende seu horário e vai ser feliz, né, meu bem? Recadinho dado, quero fechar com a nossa previsão do tempo, lembrando que hoje estamos iniciando o mês de agosto, para alguns o mês do desgosto, mês do cachorro louco, eu não vejo nada disso, mês do aniversário da minha mãe, maravilhosa. Agosto normalmente eu estou vivendo meu inferno astral, mas vamos que vamos, né? Se eu passar por ele, tá bom, aí vem setembro, que é meu aniversário, só alegria, só para cima e só para frente, né? Então, que vem aí um agosto abençoado, maravilhoso, próspero, abundante, ensolarado, lindo, divino para todos nós. Tá bom assim? Né? Com muitas alegrias. Vamos para a previsão do tempo então, rapidinho? Previsão do tempo. Apoio Cultural. Sul Construções. Realize o seu sonho da casa própria. Life Med Segurança do Trabalho. Cuidando dos colaboradores do seu negócio. Previsão do tempo na sua tela. Ai, que quarta-feira mais linda que teremos. Olha lá, minha gente. Hoje meio lusco-fusco, como diria meu pai, né? Meio nubladinho e tal. 23 graus a máxima, 12 a mínima. Tava frio hoje de manhã, mas dá uma melhoradinha durante o dia, né? Mais aquela sensação de frio se não tiver sol. Amanhã, diazão, hein? Ô, coisa linda! Amanhã é dia de lavar roupa, 26 graus, maravilha. Quinta-feira é semelhante a hoje. Sexta, ai. Ô, Kevin, o que é aquele sábado lá? O que é aquilo ali, sábado? Hã? Foi tu que fez essa previsão aí pra mim? Ai. Não, já vamos começar a meditar num sábado. Não, vamos começar a meditar num sábado bonito, igual ali quarta-feira, ó. Vamos meditar comigo, gente, vamos criar essa corrente energética aí para mudar essa previsão de sábado aí. Ai, vamos que nós temos esse poder, né? Tá bom? Vamos comigo? Pelo meu final de semana, galera, me ajuda.
que eu não vou estar aqui. Eu quero um final de semana bonito. Ai, Senhor, vamos lá. Vamos que vamos. Meus amores, mais uma manhã juntas e juntos e vamos encerrando o programa de hoje. Eu vou sair daqui, vou lá pro Centro Estético Esther Rebelo, que hoje nós vamos comemorar o aniversário da Esther, né? A Esther disse pra mim que vai levar um bolinho. Eu vou lá, né? Vou lá comer um docinho pra Esther. E se não tiver nada também não tem problema, que eu vou dar um abraço bem forte nela, que ela tá de aniversário ontem. Vou fazer as minhas unhas. Acho que eu vou botar um verde hoje. Tá bom? E amanhã eu tô aqui, se Deus quiser. Amanhã nós vamos ter música. Amanhã nós vamos ter música ao vivo aqui no programa, tá? Espero vocês. Um beijo. Na quarta. É, Kevin. A pessoa é imprevisível, né? Vamos mudar um pouco as coisas, porque tem que ser tudo igual sempre, né? Música ao vivo na quarta-feira, em homenagem ao diazão de sol que vai dar amanhã. Beijo, meus amores. Até lá. Ah, só um pouquinho, peraí. Amanhã vai dar uma palhinha para nós. Não vai ser presencial, mas vai dar um bom dia aqui para nós. O novo padre que está aí na cidade, que chegou no lugar do padre Maxwell, tá? Tem um novo padre aí. Amanhã nós vamos conhecê-lo via Zoom, tá? Beijo, amores. Até amanhã.